Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando, tá bom? Falamos agora há pouco a situação de Bolsonaro, da Michelle, né? Situação complicada, né? As informações estão chegando, as visões estão por aí, pastores estão avisando, hein? Vamos ver o que a Michelle vai fazer hoje, hein? Será que ela vai transferir o Bolsonaro para outro hospital? Para casa? Para casa não sei, né? Porque os boletins médicos dizem que ainda não tem previsão de alta, né? Mas tudo pode acontecer, né? A gente não sabe a real situação. Eu vejo que Bolsonaro ainda tá, ainda não, ele ficou depois ainda muito abatido depois dessa visita aí, né? Da oficial de justiça. Vamos seguir falar também da anistia, hein? Da anistia que a gente não pode esquecer da anistia. Temos que ficar de olho em tudo. Esses assuntos não podem, pessoal, cair no esquecimento, né? De jeito nenhum. Viu, a Débora? Viu a Débora? Olha o que aconteceu com a Débora. É um relato, né? É uma comparação exata. A Débora pediram vista, fizemos uma manifestação na Paulista, que foi linda, batão, batão. Apareceram outras coisas no meio do caminho, não foi? Exatamente. Prende em colo, não sei o quê, papapá. A Débora foi lá, ficou um pouco no esquecimento, voltou em pauta, condenaram ela exatamente os 14 anos. Viu? Pergunta você, se a Débora fosse ali, ó, todo dia, todo mundo ali, Débora, 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 ela seria inocentada? Claro que sim. É porque eles fazem a mídia, né, pessoal? O Moraes vai lá, manda prender, manda soltar, manda fazer não sei o quê, e aí a mídia vai para cima, não é isso? E ele manda mensagem para a Globo, você já reparou? Ele conversa com o pessoal da Globo ao vivo lá, tranquilo. Ai, celular, hein? Quebrar o sigilo daquele celular, já pensou? Coisa boa, hein? Inclusive, o Moraes já falou, o Bolsonaro já falou isso, né? Ele já falou isso. Falou isso em várias vezes. Já pensou? Quebrar o sigilo? Mandar pegar o celular dele? Já é um sonho. Essas mensagens eu queria soltar aqui, né? Aliás, o Glenn, né, que foi convidado agora a ir para o Senado esclarecer, ele disse que tinha áudios do Moraes, tinha conversa, né? E sumiu, né? Ô, Glenn, volta aí, rapaz, volta aí. Vamos falar do Barroso? O homem que levou a namorada pro velório do Papa, que ela nem na lista estava. Se é que é namorada, né? Se é que é namorada, se é que vocês me entendem. Mas levou. É, vamos lá. Ele deu uma entrevista aqui, nós vamos falar então sobre ele. Ele falou sobre. Ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Vocês já ficaram sabendo que eu falei agora há pouco o quê? O, a presidência do STF, pessoal, ela é, ó, alternada. A presidência do Supremo é 2 anos, a presidência do TSE é 2 anos, né? Da Câmara, do Senado também, é tudo 2 anos, né? Então, olha só, a presidência do Supremo hoje é Barroso. O Fachin está entrando, mais 2 anos, tá? E o Moraes vai assumir em 27. Eu já falei aqui para vocês, tá? Agora há pouco eu falei para vocês que o Moraes ele vai assumir junto dos senadores. Olha a armadilha que estão fazendo aí, ó. O Bolsonaro quer eleger o maior número de senadores para justamente frear o Supremo. E aí quem vai entrar como presidente do Supremo junto dos senadores? O próprio Moraes. Já pensou aquele homem presidente do Supremo? Marcelo, o presidente do Supremo tem força? Tem. Por que tem? É igual o Hugo Mota.
por exemplo, e o Davi Alcolumbre. Você vê que o Hugo Mota ele não pautou anistia. O Supremo, mesma coisa. O presidente do Supremo, a mesma coisa. Ele pauta aquilo que ele quer. Entendeu? Então ele chega ali e ele fala o seguinte, ó. Ah, é? Vocês vão vir para cima de mim? A pauta é minha. Ó, quem pauta? O presidente. Eu sou Moraes, eu sou o presidente. Ele não é presidente, ele já faz lá aquilo que ele quer. Ele sendo o presidente do Supremo, ele pode pautar, pessoal, o processo de quem ele quiser. Ele tira ele lá debaixo da gaveta e pauta. Para a turma, o plenário. E aí? E aí o cara vai ficar na mão dele. Por isso que Bolsonaro está escolhendo o quê? Ele está escolhendo candidatos, pré-candidatos ao Senado que não tenha processos, não tenha rabo preso com a justiça. Porque se tiver rabo preso com a justiça, nós não vamos conseguir. Porque o cara já vai entrar todo lascado, e aí, ó, vai estar na mão dele. Tá? Vamos ver o que Barroso falou aqui? Bora! Barroso rejeita a anistia. O que aconteceu é imperdoável. Barroso deu uma entrevista aqui ao jornal O Globo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o atual, né, afirmou que é contra a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro em entrevista ao jornal O Globo. O ministro disse que a anistia significa perdão. O que aconteceu é imperdoável. Afirmou que o Supremo apenas aplicou a legislação aprovada pelo Congresso ao julgar os réus do 8 de janeiro. Segundo ele, quem considera as penas excessivas deve provar mudanças na lei. Abro aspas. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão. E o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. O ministro também disse que, até o momento, o STF não discute a revisão de penas. Veja bem, hein? Veja bem. Dos envolvidos nos ataques. Do ponto de vista do direito vigente hoje, penso que não. Barroso também defendeu que o julgamento de Bolsonaro, olha só, hein, falou do Bolsonaro também aqui, ó, que é sobre tentativa de golpe, segundo ele, seja concluído ainda este ano, desde que respeitado o devido processo legal. Tô vendo, intimando o cara dentro da UTI, tá bom. Para ele, é melhor que decisões judiciais não coincidem com o período eleitoral. Abro aspas de novo. Seria desejável, desde que compatível com o processo legal, ainda é preciso ouvir as testemunhas, produzir provas e saber se é possível julgar este ano, embora a aplicação do direito e o processo legal eleitoral sejam coisas distintas. Se pudermos evitar que ocorram simultaneamente, é desejável. Elogios a Moraes. Meu Deus. Questionado sobre críticas à atuação do Supremo, Barroso negou que a corte ultrapassa seus limites constitucionais. Também elogiou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele desempenhou bem o papel com coragem e custo pessoal imenso. Você não imagina o que é ser permanentemente ameaçado de morte, assim como a sua mulher e seus filhos. Não trato com desimportância o que ele sofreu. Acho que ele tem o protagonismo que mereceu, por ter desempenhado bem o papel e paga o preço, os preços por isso. Mas as decisões dele têm
o apoio expressivamente majoritário do Supremo. Olha aí o que ele falou. O presidente falando que o Moraes, as decisões dele têm, ó, aqui, ó, o apoio expressivamente majoritário do Supremo. Minha análise, ele fala, ó, gerou de como ele produziu as coisas, é extremamente possível, positiva, e acho que eles serviu bem ao país. Se eu tivesse ou se tive alguma discordância, eu manifestaria diretamente a ele. Na semana passada, Barroso rebateu em nota o artigo da revista britânica, que criticou aqui o próprio ministro, né? Sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do STF alegou que o texto da revista adota a perspectiva de quem tentou dar um golpe de Estado. Ignora que o Brasil vive hoje uma democracia plena, com Estado de direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Também, a nota, Barroso negou que teria dito que o Supremo, que o STF, né, derrubou Bolsonaro. Segundo ele, a fala foi distorcida. Tá bom. Tá gravado, Barroso. Que ele falou, né, que nós derrotamos o bolsonarismo. Ele falou ou não falou? O perdeu o mané. É de quem também? Esses caras falam, pessoal, é o seguinte, esses caras falam e depois eles ficam inventando história. A verdade eu vou abrir logo aqui para vocês, que logo o que acontece. Quando o poderoso fala, preste atenção que é isso mesmo. Quando o rico, o poderoso fala, eles inventam algo que distorce. E quando o pobre fala, como o 8 de janeiro, eles são condenados por aquilo que não falou e não fez. Você entendeu o que eu estou falando? Ele aqui está falando isso. Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané. Eleição não se ganha, se toma. Não foi... Aí ele fala assim, distorce? Não. E os pobres coitados do 8 de janeiro, ó, foram condenados, que nem lá foram alguns. Não, mas você estava lá. O Felipe Martins mesmo é um. Não, você estava em Orlando. Não, eu não estava. Não, você estava. É o contrário. O pessoal do 8 de janeiro, não, eu não estava lá. Não, mas você, de alguma forma, você estava. É tudo o contrário. Olha as provas que a gente tem que esse cidadão aí, o presidente do Supremo, fez. Ele falando, ele. E ele quer se defender. E os pobres coitados do Rio de Janeiro não tem como se defender. São acusados, não pode fazer nada, né? E por aí se vai. Para você ver onde nós chegamos. Então, meus queridos, você viu a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles estão em cima, e não querem a aprovação da anistia de jeito nenhum. Tanto que ela esfriou, sim, senhor, a anistia. Tiraram de pauta a urgência, nem por isso nós vamos desistir. Mas ela esfriou, sim, senhor, tá? E essa semana agora eu quero ver como que vai ficar essa anistia. Se ela não for batida o tempo inteiro essa semana, se ela cair, essa semana é fundamental. Se ela não for ali, os nossos deputados não interromper, não fazer greve de fome, ou sei lá o quê, se nada. A outra semana, meu amigo, eles já fazem outra coisa, já vem o recesso parlamentar. Porque o recesso está aí também já, filho. Ué. O recesso já está aí batendo na porta, tchau. Se até o recesso, a anistia, não tiver nada, tchau. Não tem. Daí a pouco já vem campanha presidencial. E daí a pouquinho, essas pessoas que foram presas, elas já cumpriram 25% da pena. Elas já vão para casa, tipo a Débora. Né? Tipo a Débora, já vão para casa, no regime semiaberto. E aí vai indo para casa, as pessoas vão acostumando com isso e vai ficando por isso mesmo. Vocês entenderam? Então as coisas não podem afrouxar. E eu quero te dizer uma coisa para você, o tanto que nós sofremos, estamos sofrendo com isso, se 200 e tantos deputados, igual nós não conseguir uma anistia,
vai ser uma vergonha, mas avassaladora na nossa vida e para a direita. Que 300 homens e mulheres, pessoal, pelo amor de Deus, eles conseguem fazer até uma PEC com essa quantidade de homens e mulheres, uma emenda à Constituição. Imagina uma PL, que é muito mais simples. Não é possível, gente. Sinceramente, o Glauber, aquele petista, psolista, eu tenho vergonha de dizer isso aqui, e você vai concordar comigo. Se a gente não conseguir anistia com 300 pessoas, o Glauber sai vencedor, ele sozinho contra 200, contra as 300 pessoas. O Glauber sozinho salvou o mandato dele com uma grevinha de fome fake. Ele sozinho. E do outro lado nós temos 300 pessoas, e nós estamos falando disso, ó, há anos. E a gente não conseguir, não é possível isso. Enquanto isso, a gente está tentando aqui ajudar essas pessoas que estão passando fome, Brasil afora. A gente está aqui, pessoal, dois caminhos aqui. Um anistia e o outro ajudando essas pessoas a comerem. Sererê foi solto ontem, a gente está ajudando no transporte de volta. A mulher alugou um carro para buscar o marido, que nem isso. Não tinha nem como trazer o homem embora. Para você ver que situação, graças a Deus, deve chegar em casa hoje à noite ainda, ou amanhã, que é longe também. Pessoas passando fome. E eles estão brincando com anistia. Anistia não é brincadeira, não, filho. Não é brincadeira. Tá? E as pessoas que estão presas logo vão sair, porque vence, né, os 25% ali da pena vão sair. E as pessoas que saíram do Brasil vão ficar nessa vida aí, ó. Mandado de prisão em aberto. Vai vencer em 2040, 45, mandado de prisão. Aí até lá, Moraes aplica outro mandado de prisão. Renova, e aí? Moraes fica nesse, se não for impeachmentado, fica lá até 2045. Ele fica mais 20 anos lá se ele não for impeachmentado. Porque ele tem 55 anos, o Dino também, né? Tem 55, são da mesma idade. Então, nós estamos em 25, 35, 45. É isso mesmo. Ele e o Dino ficam até 2045 lá. Se não foi e não foi impeachmentado, é 45. Não estou desejando aqui mal para ninguém, viu? Para subir. Isso aí é coisa de Deus, não me meto nisso de ninguém. Mas todo mundo está sujeito a isso. Entendeu? Então até 2045 esse homem vai estar aí. Para vocês verem. Fácil não, cara. Curta, compartilha, me ajuda. Forte abraço.